Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Quando nós falamos sobre interpretação bíblica, algumas coisas são importantes e coisas bem simples, como, por exemplo, prestar atenção nas palavras de acordo com a nossa língua vernácula, já que temos a Bíblia traduzida em língua portuguesa. Vou dar alguns exemplos neste vídeo e vou colocar para que você possa acompanhar comigo os textos bíblicos. Segundo Reis, capítulo 2, do versículo 1 até o 11, vale a pena fazer a leitura depois em sua Bíblia, mas o que chama atenção é que, geralmente, os pregadores, pastores, no púlpito, quando não na escola bíblica dominical, numa referência aos professores, têm dito que Elias subiu numa carruagem de fogo, quando, na verdade, a Bíblia diz outra coisa. Vejamos o versículo de número 1, que nos diz assim: Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu, num redemoinho, conforme o destaque. E é repetido a maneira como ele subiu ao céu, no versículo de número 11. Vejamos o que nos diz na parte final. E Elias subiu ao céu num redemoinho, de modo que não adianta falar que diferença faz. Ora, a diferença faz com que a pessoa entenda erradamente. Não é que não tem diferença, porque se não houvesse a necessidade de diferenciar, de distinguir a carruagem de fogo ou o cavalo de fogo, juntamente, conforme está no texto, no versículo 11, que diz que simplesmente serviu para separar um do outro, isto é, separar Elias de Eliseu. Mas ele subiu num redemoinho, diz a palavra de Deus. Quando a Bíblia diz, o homem, ele tem que acatar aquilo que está devidamente preceituado em sua bendita palavra. Vamos para um outro texto. Vou citar aqui, por exemplo, o Evangelho de Marcos, no capítulo 16. Observe que neste versículo de número 17 vai aparecer, digo 16, vai aparecer uma expressão: falarão novas línguas. E as pessoas influenciadas pela época onde a semântica é totalmente diferente do Novo Testamento, tem dito de uma forma famigerada, propalando aos quatro cantos que estas línguas que seriam faladas seriam línguas, digamos, angelicais, ou seja, as línguas dos anjos. Mas o texto não diz. E se o texto não diz, a gente precisa buscar elementos gramaticais para identificar quais línguas seriam estas. Além do que, o próprio texto e contexto, bem como o ensino bíblico a respeito da temática, numa alusão ao ensino geral das Escrituras sobre o assunto, pode nos ajudar. Mas quando diz aqui falarão novas línguas, note que o autor, no caso João Marcos, que escreveu, ele poderia utilizar um termo para novas, que é o adjetivo, ele poderia utilizar a palavra neós. Se ele coloca neós, conforme está destacado aqui a palavra que é o adjetivo em nossa língua portuguesa, e que no grego teria a possibilidade de colocar neós, simbolizando ou indicando algo inédito, jamais ouvido na face da terra. Aí sim, ele poderia colocar falarão novas línguas, mas ele não faz. Ele é muito cuidadoso, ele é criterioso e ele coloca a expressão cainais, da onde vem o adjetivo novo, kainós, que indica uma língua nova no sentido de
ser falada, mas usualmente falada em algum contexto e conhecida. Dito de outra maneira, falarão novas línguas se referem a falar línguas estrangeiras. Note que não tem a expressão aqui línguas estranhas. E o que causa estranhamento é que, com o advento do pentecostalismo, ganhou uma nova semântica com o significado de estranhas, no sentido de serem línguas que ninguém entende, quando não línguas tidas como angelicais ou ainda línguas misteriosas. Mas cá entre nós, não existe uma vez sequer o termo estranha que dá base para esta possibilidade ou interpretação que cá entre nós é falaciosa. Mas a gente pode avançar, porque nós temos mais textos bíblicos. Observe que em Atos capítulo 2 nós temos a informação de que começaram a falar, no versículo 4 e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Não eram línguas estranhas, desconhecidas, no sentido de serem angelicais, celestiais, tampouco misteriosas ou enigmáticas. Pelo contrário, aqui literalmente é falar diferentes línguas. E vocês podem perguntar, mas quais línguas seriam estas? Então, não tem o adjetivo kainás, no sentido de novas línguas, mas e aí, como é que fica? O próprio texto esclarece. Primeiro que a palavra língua utilizada dentro do Novo Testamento, ela está relacionada à linguagem, idioma. Quer ver um exemplo? Como foi traduzido em nossa língua portuguesa há muitos anos atrás, quando nós tínhamos um livro didático, um livro escolar, nós íamos lá para as páginas finais, porque lá havia o quê? O glossário. O glossário vem de glossa, língua, linguagem. Você não ia para o glossário buscar palavras indecifráveis, misteriosas. Ao contrário, eram palavras que tinham um sentido, um significado, porque glossa, da forma que é empregado dentro do Novo Testamento, vai se referir à língua ou linguagem no sentido de dialeto. Tanto é que no versículo 6, bem como no versículo de número 8, deixa claro que aquelas pessoas jamais falaram línguas estranhas no sentido das quais são faladas nos dias de hoje, aliás, que são faladas em diversas religiões e grupos distintos, porque os mormons, por exemplo, falam em línguas estranhas, os católicos carismáticos falam também em línguas estranhas. Tem grupo dentro do hinduísmo, shintoísmo, dentro do Islã, por exemplo, que também falam línguas estranhas. Até mesmo aqueles homens que vivem na Groenlândia, eles, quando prestam cultos aos ancestrais, falam línguas estranhas. No voodoo haitiano, as pessoas também falam em línguas estranhas. Ou seja, não causa-me estranhamento, porque tais línguas faladas não têm nenhuma conexão direta com o texto, conforme Atos capítulo 2, porque claramente eles falaram línguas estrangeiras. Versículo 6 nos dá essa informação, versículo 8 também. Ademais, eles compreendiam o que estava sendo dito, não é porque o Espírito Santo estava capacitando a cada um daqueles homens até então não convertidos a entenderem, mas porque, literalmente, o Espírito Santo capacitou cada crente em Jesus ali para falar em línguas estrangeiras. E o resultado não poderia ser outro. Eles identificaram as línguas que eram conhecidas e começou, inclusive, a entender o teor das línguas, porque falavam das grandezas de Deus. Uma vez mais, não aparece o termo estranhas. E causa-me estranhamento a maneira como alguns querem forçar a barra de dizer que aqui falaram línguas estranhas, no sentido atual. Pelo contrário, sempre.
vai constar como línguas no sentido de idiomas sendo concedidos pelo Espírito Santo. É pelo poder extraordinário do Espírito que vem da parte de Deus. Mas tem um outro texto que eu quero apresentar para vocês, que o contexto é determinante. Refiro-me a Mateus capítulo 3. Observe que lá no versículo de número 11 vai mostrar que a gente tem, vez ou outra, uma compreensão que o próprio autor, João o Batista, não tinha na ocasião. Porque quando lemos o versículo de número 11, observe que vai dizer na parte final: e ele vos batizará com. E ele, vou tentar aqui destacar para você: e ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Destaco apenas a expressão fogo, ou melhor, em fogo. As pessoas vêm para esse texto e começam a projetar suas ideias aqui. Elas dizem, por exemplo, porque esse fogo é purificador. Naturalmente que o fogo purifica. Outras pessoas vão dizer, esse fogo é algo que vai propagar, vai fazer com que venha a ser propagado, fazer o coração arder de tal maneira pela obra de Deus, etc e tal. Enfim, vai ter outros significados que o próprio texto e contexto não é, conjectura, porque o texto é claro. Basta ler do versículo 1 até o 11, que sempre quando o João Batista está se referindo aqui, de uma forma específica, a uma multidão que é composta de pessoas, digamos, crédulas e incrédulas, pessoas que estão dispostas a crer e outras que estão propensas a rejeitar por conta do coração, o próprio João Batista vai mencionar um pouquinho antes, dizendo na necessidade de arrependimento digno por parte daqueles religiosos. Além do que, vai falar aqui no versículo 10 que o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Esse fogo também não é aqui purificador, não é um fogo propagador que vai ser algo radiante, nada disto. Aqui, sem dúvida alguma, está se referindo ao juízo. E não é diferente no versículo de número 11. E ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Como assim? O contexto imediato, versículo 12, ajuda. A sua pá ele tem na mão, ele limpará bem a sua eira. Recolherá o seu trigo ao celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível, demonstrando que o fogo, neste caso aqui, bem como, uma vez mais, não aparece, e depois aqui menciona ainda no fogo, sempre vai se referir dentro desse texto e contexto um juízo de Deus. Ou seja, fala sobre condenação, não em algo relacionado à purificação ou à propagação desse fogo fazendo arder o nosso coração. Nada disto, conforme alguns ensinam erroneamente e ficam propalando. Qual é a dica que eu dou para todo crente em Jesus? Olhos fitos no texto e contexto. Nós não temos a autoridade de colocar termos ou palavras que não estão no texto. A gente não tem como pegar as nossas ideias, por mais mirabolantes, ou por mais importantes que sejam aos nossos olhos, dentro da nossa ótica, e tentar introduzir a nossa ideia dentro do texto bíblico. Nós temos que fazer perguntas ao texto, e se a gente perguntar ao texto que fogo é este, sem dúvida alguma, procurando dentro do texto e contexto, a gente vai ter a clara indicação de que trata-se do juízo ou de um ato de condenação. Mas quer dizer que o crente vai ser imerso no fogo? Nananina, não. Como assim não? Ora,
É só ler o texto juntamente com outros textos paralelos. Todas as vezes que há um direcionamento, a palavra é direcionada somente aos discípulos, isto é, pessoas salvas, vai apenas mencionar batismo no Espírito Santo. Agora, diante de uma multidão que tem pessoas que estão dispostas a crer e outras a rejeitar a palavra ou a mensagem de Deus, você vai ver esse, não trocadilho, mas essa expressão de uma forma conjunta, batismo no Espírito Santo e em fogo, significando o quê? Que trata-se de dois batismos distintos. São duas imersões. A imersão do crente é no espírito, a imersão daquele que não vai crer é de condenação, é no fogo, é simbolizado pelo juízo, conforme o próprio texto bíblico, juntamente com outros textos paralelos, vai nos mostrar. Tanto é verdade que, se você comparar os textos, você vai ter que identificar o público, o auditório. Quando aparece a multidão, é utilizado por Mateus e Lucas a expressão batismo no Espírito Santo e em fogo. Quando não aparece a multidão, mas somente uma indicação se dirigindo aos discípulos, sempre, sem exceção, vai somente se referir ao batismo no Espírito. E por que que eu posso ainda evocar as palavras de Jesus? Porque quando Jesus ocorre, né, a ressurreição, ele deixa o sepulcro, ele vai ressuscitar e depois vai aparecer aos seus discípulos no capítulo 1 de Mateus, digo, capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, ele faz citação à palavra ou à profecia de João o Batista. Estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele, versículo 4, de mim ouvistes. Agora o verso 5, porque está explicando, na verdade, João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. E Jesus está falando para quem? Para, de certa forma, as pessoas em geral? Não! Ele não está falando para uma multidão. Só voltar um pouquinho, observe que Jesus aparece é, para os discípulos. Veja o versículo de número 2. Até o dia em que foi levado para cima, depois de haver dado pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias, e lhes falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ora, Jesus foi elevado aos céus, sim, mas antes disto, ele apareceu aos apóstolos. E quando ele está diante dos seus discípulos, uma referência a esses apóstolos, o que que ele faz? Até então, aqui tem uma referência aos 11. Depois que vai haver, nesse meio tempo, a escolha de mais um para recompor o chamado corpo apostólico. Mas o que a gente observa é que Jesus vai se referir ao batismo no Espírito Santo, conforme o versículo de número 5, porque é isto que ele fala aqui nessa parte final. Será que Jesus esqueceu aquela parte e em fogo? Claro que não. Será que ele teve um ato falho? Muito menos. Se tivesse a importância que alguns têm dado nos dias atuais por causa do desconhecimento contextual, quando não do próprio texto, se fosse por conta disto, o próprio Cristo ia fazer questão de deixar bem marcadinho. Mas vocês serão batizados no Espírito Santo e no fogo. Mas não o fez. Fiquemos com as palavras de Jesus. Mas nós podemos ainda fechar
esse exemplo, mostrando a necessidade de ler texto e contexto, prestando bastante atenção e familiarizando-se com a Bíblia Sagrada, considerando sempre o ensino geral das Escrituras sobre o assunto. E eu termino com esse texto clássico, que é justamente Apocalipse, isso mesmo. No livro de Apocalipse, vai nos dizer, no capítulo 3. Vamos aqui fazer a leitura do versículo de número 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Via de regra, as pessoas fazem deste versículo 20 algo evangelístico. Jesus está batendo a porta do coração do não crente. Mas será isso mesmo que o texto diz? Vamos voltar um pouquinho. A quem Jesus está se dirigindo? Ele está falando com quem? Sobre quem? Note que quando a gente retorna ao versículo 14, é dirigida ao anjo da igreja em Laodiceia, e escreve a esse mensageiro, alguns vão chamar aqui de do pastor da igreja, está se dirigindo ao líder da igreja. De qualquer forma, a igreja em questão é Laodiceia. Logo, Jesus literalmente está, nesse caso aqui, do lado de fora da igreja. E eis a razão de bater insistentemente para que alguém, ouvindo a voz dele, ele possa entrar e ter comunhão, porque fala assim, e com ele cearei. O banquete tinha esse cunho de comunhão. Cearei e ele comigo. E vai ter, naturalmente, aqui promessa. De modo que, no finalzinho, versículo 22, fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Se você tem alguma dúvida no tocante a algum texto bíblico, pode deixar no comentário. E à medida que eu tomar conhecimento, ler o seu comentário, vou dar a devida atenção e fazer um vídeo em resposta, mas também para deixar registrado aqui nesse cantinho de reflexão bíblico-teológica. Não esquecendo, texto e contexto, prestar atenção na leitura e, principalmente, tentar encaixar as palavras dentro daquilo que o próprio escritor escreveu, não segundo a nossa ideia. Nada de projetar ideias pessoais ao texto bíblico, mas sempre buscar extrair do texto bíblico a palavra de Deus, que esta sim é importante e tem autoridade sobre nossa vida. Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida.